O currículo do ensino fundamental de escolas públicas não prevê o uso da internet pelos alunos, apesar de eles usarem essa ferramenta em suas vidas de uma maneira assim corriqueira. E esse é o tema da nossa conversa agora com a professora Juliana Santos Albach, que fez uma pesquisa sobre o uso de internet no ensino fundamental lá na Faculdade de Educação da USP. Tudo bem? Tudo bem. Então, Juliana, explica para a gente por que você resolveu pesquisar isso. Você trabalha com internet, com informática. Qual é que é a tua especialidade? Você é professora da rede municipal de ensino. Eu me formei em pedagogia. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica. E nessa pesquisa, que estudava o significado da escola para o jovem, eu percebi que a internet, as mídias em geral, faziam parte da vida dos jovens o tempo todo e que era uma coisa que não era tratada pela escola. Isso já faz tempo? Isso fazem 4 anos, 5 anos, por aí. E aí eu prestei o mestrado para investigar a relação entre escola e mídia. Mais especificamente da internet, porque a internet tá o tempo todo, a gente percebe ela o tempo todo na escola, por uma via muito indireta, que é os trabalhos escolares. Então, os alunos estão sempre fazendo trabalhos, lição de casa, pesquisa, e a fonte deles é a internet. E aí eu me deparei com a questão de que esses trabalhos chegam para os professores e isso não é tratado, porque a fonte internet, como pesquisa, ela é diferente de você visitar um livro, por exemplo, didático. Requer outras habilidades, outra forma, outros critérios. E aí eu percebi que os professores tinham dificuldade de trabalhar com essa questão, e aí eu fui investigar como que os professores passavam esses trabalhos para a internet, da internet, e de que maneira que isso era tratado dentro da escola. E o que você achou? Você confirmou as tuas... o que você achou lá? Então, o que eu encontrei é que, de fato, os trabalhos vêm com a fonte da internet, os professores, pela fala dos alunos, né? Porque eu investiguei só os alunos. Então, os professores, eles, pela fala dos alunos, não tratam dessa questão, recebem o trabalho, dão nota e só. Mas aí, o professor pede para que a investigação seja feita pela internet? Não que peça, né? Mas na fala dos alunos eles falam, se vocês vão usar a internet, usem a Wikipédia, determinam alguns caminhos para os alunos fazerem essas pesquisas. Mas quando chega esse trabalho na mão do professor, nada é discutido. O que você usou, por que você usou, de que maneira usou? Exatamente, não é discutido. Por exemplo, o fato deles recomendarem o uso da Wikipédia, isso é na fala dos alunos. Se você for conversar com os professores, eles não vão falar isso. Mas o fato de usar a Wikipédia não modifica o modelo escolar. Porque antigamente, quando eu estava na escola, a gente usava a enciclopédia física, né? Agora, eles usam a enciclopédia virtual. E na internet tem uma série de fontes diferenciadas, materiais que você pode acessar e que você continua preso ao mesmo modelo, que é aquele modelo escolástico, que é da enciclopédia, do material físico. E a escola, é como se a escola não tivesse se adaptado, não que ela tenha que se adaptar, mas não que ela tivesse se modificado para atender novas demandas de um mundo que é permeado o tempo todo pela tecnologia e que precisa de outras formas de pesquisa e busca de conhecimento que não só esse modelo estático da enciclopédia ou do conhecimento que só a escola fornece, né? Quer dizer, você acha que... bom, enfim, além disso, eles pedem algum cuidado com os sites que o aluno vai pesquisar? Eles confirmam se veio mesmo da Wikipédia, não veio? Mas bem, como se a Wikipédia fosse uma coisa confiável também, né? Exatamente. Pelo que os alunos falaram, não tem uma indicação assim. A indicação é visitem determinados sites, mas na fala dos alunos, a pesquisa é simples. Eu tenho uma pergunta, normalmente é uma pergunta, que requer uma resposta, não importando a fonte. Mas não importa a fonte. Mas esse é um problema, né? Porque na internet você tem... Eles usam a internet, basicamente, poucos alunos usam um livro, e aí... Como que você aprende a determinar que uma informação é confiável ou não? Por exemplo, a internet requer outras habilidades, né? Isso o professor não passa, não discute nada? Pela fala dos alunos, não. E os professores dizem o quê? Que discutem? Os professores dizem que discutem, que encaminham, que orientam, que passam outro tipo de trabalho, que não é... Mas você viu trabalhos? Você teve trabalhos em mão? Você chegou a pegar? A minha pesquisa,
até fiz um levantamento com os professores que não entrou na minha pesquisa. Eu fiquei só na questão dos alunos. Tá. E quando eu fiz essa escolha, foi para entender como que eles recebem as aulas que eles estão tendo, né? Claro. Como que eles fazem essa relação com a internet. Nesses trabalhos, né, nesses questionários que não entraram na minha pesquisa, que vão entrar para o meu doutorado, que é uma ideia mais para frente, os professores indicam nortes, formas, eu pedi para eles proporem um trabalho, mas a maneira como esses professores propõem os trabalhos não permite com que todas as potencialidades da internet sejam usadas, né? Porque a internet podia ser uma ferramenta, né, pode ser uma ferramenta dentro da escola que potencializa a aprendizagem. Quando você, por exemplo, propõe a feitura de um jornal. Você tem um computador para você averiguar, tratar a imagem, texto. É diferente de você fazer à mão, que é um recurso que está dentro da escola que às vezes não é usado. E para os alunos, o mais complicado nessa relação é que esses trabalhos que são propostos normalmente para casa, eles não servem para nada. Não são tratados pelos professores, então eles fazem a lei do mínimo esforço. É copiar e colar. Copiar e colar. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes eles mudam alguns conteúdos para tentar ludibriar o professor, né? Para ele não perceber que ele copiou da internet, então põe com as suas próprias palavras, faz uma colagem de vários textos, mas basicamente eles não dão sentido para aquilo, né? Não se colocam nesse trabalho, porque não tem sentido para eles. Quer dizer, não é que o aluno foi lá, estudou um pouquinho aqui, estudou um pouquinho ali, compreendeu o conteúdo e escreveu um texto. Não é isso. Não é Ele isso. vai lá, recorta e cola e o professor se dá por satisfeito. Isso. E dá nota em cima daquilo. Dá nota. E tem uma fala que, para mim, é muito marcante do trabalho, que é os alunos falando que... É uma passagem que eu fiz entrevista com os alunos e eles falam assim, meu trabalho vira forro de gaiola de passarinho, forro de gaiola de passarinho é bom. Forro do carro, vai para o lixo, não serve para nada. Então, para que eu vou me esforçar para fazer aquilo, se aquilo não tem sentido nenhum? Acho que isso, para mim, foi o mais marcante da pesquisa, né? O quanto a escola está distante de ser um lugar que dê sentido para as aprendizagens que ela oferece, né? Quer dizer, ela até pede, até fala para o cara fazer uma pesquisa, mas não dá sentido para aquilo. O aluno ele se decepciona, você acha, com a pesquisa? Eu acho. E você, como você faz na sua... Então, eu trabalho com informática na escola, né? Minha disciplina na prefeitura é informática. Como que eu faço? Eu tento fazer justamente o que eu coloquei na minha pesquisa, usar a internet como potencializadora de aprendizagem. Então, se um professor está trabalhando matemática, eu vou ver como que o computador pode ajudar que aquele aluno melhore a sua aprendizagem em um determinado conteúdo. Você pega demandas de outros professores, assim, o professor pede para vocês têm essa relação lá? A gente trabalha em dupla, né? Eu pergunto o que eles estão trabalhando em sala de aula, para não ficar... Porque eu acho que tem uma coisa assim na informática, né? Os alunos, querendo ou não, podem ser de qualquer classe social, eles têm contato com o uso do computador. Se não tiver em casa, tem na Lan House. Se não tiver em casa, tem na Lan House, tem em casa. Então, ensinar a usar o computador não é a melhor maneira, né? Tá. A questão é você usar o computador e ele está dentro de uma instituição, que é a escola. Então, ele tem que servir para aprendizagem. Então, eu converso com os professores, pergunto o que eles estão trabalhando em sala de aula, para poder fazer esses links e usar o computador de uma maneira que faça sentido dentro da escola. Quer dizer, de uma maneira transversal, você perpassando todas as matérias. Você trabalha com mais de um professor? Né? Dentro da prefeitura tem um sistema de horários e aulas, enfim. Eles têm uma aula semanal, os alunos. Vão para informática uma vez por semana e a gente dá aula sozinho. Tem uma matéria que você escolhe no início do ano para fazer dupla com aquele professor. Entendi. Então, eu faço dupla com a professora de português da 8ª série da minha escola. Tá. E aí, a gente trabalhou conteúdos, por exemplo, a gente faz um jornal. Tá, que é o exemplo que você deu, Que é o exemplo que eu dei. E faz muito mais sentido para um aluno do que eu querer ensinar ele a mexer no Word. Por mexer no Word. Por mexer no Word. Vamos ver os recursos que existem no Word. Isso não serve para nada. Para ele não é nem interessante. Agora, quando ele está se defrontando com um problema, eu preciso escrever um texto. No Word. No Word, então vamos lá. O que você tem que fazer, o que você vai usar, que caminhos você tem que seguir para poder
dar conta desse texto que você tem que escrever. Quer dizer, na verdade, é uma forma de educar com solução de problema. Você busca um problema, põe o problema ali para frente e ajuda o garoto a resolver. É isso? Trabalho com projeto, que é normalmente isso. Tem um problema e aí você tem os objetivos para poder... E os alunos trabalham em grupo também com você? Trabalho em grupo, em dupla, sozinho. Aí depende da dinâmica da atividade. Da atividade, da disciplina que pede ou da atividade que você passa para ele. Tá, e o que você aprendeu, quer dizer, além disso, né, de que você está fazendo, que o teu trabalho é um trabalho, enfim, que você faz no dia a dia, é um trabalho que está bem orientado, o que mais, que lição que a gente tira disso aqui? Então, na minha pesquisa foi que eu acho o currículo, de uma maneira, como é proposto para as escolas, como organiza as escolas de uma maneira, precisa se repensar. O currículo em si, não é... O currículo em si. Eu acho que, porque o currículo reverbera na formação de professor, reverbera em outras questões. Porque se o currículo tem claro qual que é a função das disciplinas, das matérias, dos conteúdos que ele propõe, para os professores chegarem na escola e seguirem o currículo ou proporem novas questões a partir daquele currículo, ele precisa estar levando em consideração todas as questões que são aprendidas dentro da escola. Uma coisa que me incomoda um pouco é que você coloca, por exemplo, na minha sala tem 20 computadores. Tá, quantos? 20. 20. Né? E aí os alunos vão para lá uma vez por semana. Mas qual é o trabalho feito ali? Qual é a ideia? Quando você coloca aqueles computadores lá, põe uma pessoa responsável por aquilo, você desloca a responsabilidade de todos os outros professores de trabalharem aquela questão. Porque tem uma pessoa que vai fazer isso. Ele não se integra, o currículo, nesse caso, né? Ele não se integra às outras disciplinas, às outras matérias, porque depende de uma dinâmica da escola que às vezes não acontece. Em muitas escolas essa relação não é possível. Por quê? Por questões estruturais, enfim. Na escola que eu trabalho acontece, mas eu conheço experiências de escolas que essa dinâmica de potencializar a aprendizagem, de relacionar os conteúdos, não acontece. Então, essa estrutura fechada de currículo, que é antigo, que não se adequou às tecnologias, prejudica a aprendizagem do aluno, porque ele não consegue ver relação nem sentido nas coisas que ele está aprendendo, porque não diz respeito à vida que ele vive, né? Entendi. Aqui nós estamos falando do ensino fundamental, só para lembrar as pessoas que pegaram no meio do caminho, nós estamos falando aqui do ensino fundamental, não é nem ensino médio, né? Nem ensino médio. Mas é a segunda fase do fundamental ou primeira? Segunda fase do fundamental. Segunda fase do fundamental, tá certo? Então tá, Juliana, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui contar a sua experiência para a gente e boa sorte na continuação dessa pesquisa. Obrigada.